Olá, bem-vindos ao Pensar o Futuro, o videocast organizado pelo Jornal Negócios com o apoio da Fidelidade. Hoje vamos falar com a Emma Paulino, presidente da ANF, Associação Nacional de Farmácias. A Emma tem esta particularidade, é neta, é filha, é mulher, é tia e é irmã de farmacêuticos e, portanto, eu diria que este assunto está plenamente na sua vida. Olá, Emma, bem-vinda. Obrigada. Cumpre agora um ano de mandato, agora em junho, assumiu funções em junho do ano passado, em 2021, e portanto ainda apanhou o final mais agudo da pandemia, em que havia muitas limitações. Como é que impactou, e deixa-me começar por aí, como é que impactou a pandemia na vida das farmácias, quer no serviço que foi prestando, quer também do ponto de vista das receitas? Antes de mais, obrigada pelo convite, é com muito gosto que participo. Impactou imenso, tal como impactou em muitos setores. Eventualmente, no setor das farmácias, impactou de forma diferente, porque efetivamente as farmácias nunca tiveram de fechar a sua porta. Aliás, o objetivo era mesmo que não fechassem, porque deviam continuar a prestar um serviço de saúde pública, numa perspectiva de passar à população também aquelas que eram as mensagens em termos de proteção individual e proteção coletiva mais importantes para a população, mas principalmente e decorrente do seu principal papel na sociedade de promover a continuidade das terapêuticas. E isso, portanto, isso não foi interrompido, mas implicou, eu deduzo que durante um longo período de tempo, ou longos períodos de tempo, a atividade das farmácias ficou muito reduzida, nomeadamente naqueles momentos em que houve em que tínhamos que ficar todos em casa e, portanto, nestas circunstâncias houve uma grande redução da atividade. Isso implicou redução, layoff de farmacêuticos. Como é que isso foi gerido? Em algumas áreas e em algumas farmácias mais do que outras. Ou seja, o que houve por via do período de confinamento e uma vez que as pessoas continuavam a precisar dos seus medicamentos, o que houve foi uma concentração, ou digamos que um direcionamento desse acesso aos medicamentos nas zonas mais residenciais, onde vimos mais dificuldades e onde vimos mais necessidade por parte das farmácias de aceder a mecanismos como o layoff, por exemplo, ou mesmo encerrar as suas portas, foram em zonas mais turísticas, centros comerciais e outras zonas onde as pessoas efetivamente não se deslocavam. Deixavam de ir, os centros comerciais estavam fechados em grande maioria, zonas do centro de Lisboa, zonas dos centros das grandes cidades, e o que se observou foi mais do que uma redução global da atividade, que também houve, porque houve, apesar das farmácias terem mantido a sua atividade no que concerne a dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica, houve uma redução da procura nas farmácias de outro tipo de produtos que as farmácias também normalmente... Tem algum número, alguma percentagem, algum valor que nos possa transmitir qual foi a redução dessa atividade? Sim, houve uma redução à volta de 60% naquilo que não era medicamentos sujeitos a receita médica. Portanto, farmácias que têm uma grande preponderância destas áreas na sua atividade, observaram uma redução significativa. É um impacto monumental nas contas dessas farmácias. Como é que elas... E eu recordo que muitas farmácias vinham também já de um período muito difícil, que foi o período Troika, o período, enfim, no período Troika, o período em que Portugal esteve perto da bancarrota, houve uma intervenção da Troika que impactou brutalmente também nas contas das farmácias. Como é que elas, depois de alguma recuperação, como é que sobreviveram? No fundo, houve a possibilidade de adoção de mecanismos como o layoff e também houve a possibilidade das farmácias acederem a algumas medidas de apoio para a reconversão de algumas da sua atividade para a atividade remota e para poderem proporcionar serviços ao público, como, por exemplo, a dispensa de medicamentos ao domicílio. Certo. E, portanto, houve uma adaptação... Houve muitas que fizeram isso? Houve uma adaptação das farmácias às circunstâncias e houve, no fundo, essa capacidade também coletiva de nos podermos adaptar rapidamente para que as farmácias pudessem continuar a subsistir e pudessem continuar a fazer a sua atividade. O que é atividade remota? Desculpa a ignorância, não... Na realidade, aquilo que aconteceu, e até porque durante um determinado período de tempo não se sabia muito acerca da transmissão do próprio vírus, houve necessidade das farmácias não fecharem as suas portas numa perspectiva de fechar a farmácia, mas as farmácias adotaram mecanismos como, por exemplo, da dispensa de medicamentos ao postigo, que é aquelas janelas que se encontram nas farmácias. Uma palavra nova para os portugueses, quase nova.
salva para os portugueses, Exatamente, em que as é tudo ao pessoas não pestilho. entravam no interior das farmácias, o que condicionava, como é óbvio, o próprio aconselhamento que era possível de ser feito no momento da dispensa. Então, muitas farmácias depois faziam o aconselhamento e o acompanhamento ao nível das terapêuticas por telefone ou mesmo por videoconferência. Também houve uma grande adaptação das farmácias no sentido de divulgar através das redes sociais, por exemplo, mecanismos como as pessoas podiam fazer chegar à farmácia determinados pedidos relacionados com necessidades que tinham de medicamentos e as farmácias encontrarem formas de fazer chegar esses medicamentos à casa das pessoas, nomeadamente através da própria equipa, Certo. e houve muitas equipas que se organizaram de forma até em turnos, até para funcionavam em espelho, até para que se um turno fosse afetado por algum caso de infecção, o outro O outro turno estava poder disponível. assegurar Uhum. o funcionamento da farmácia, e esse funcionamento em espelho também proporcionava a oportunidade das pessoas que não estavam presencialmente na farmácia depois poderem fazer essas entregas ao domicílio. Portanto, esta atividade remota era mais numa perspectiva, por um lado, fazer chegar os De medicamentos à serviço casa das público, pessoas, isso. mas também de proporcionar o aconselhamento, muitas das vezes, por telefone ou videoconferência. E esses serviços novos mantiveram-se ou mantêm-se ou em grande medida foram, enfim, foram interrompidos ou foram cessados a partir do momento em que a normalidade aparentemente voltou? Eles não foram interrompidos numa perspectiva de que as farmácias que iniciaram esse tipo de serviços continuam a proporcionar essa possibilidade à população. No entanto, nós temos uma particularidade, até em relação a outros países, que é a rede de farmácias muito próxima da população, a que as pessoas não têm de se deslocar muito para se dirigir à farmácia Portanto, não mais há tanta próxima, essa e necessidade, as sim. pessoas gostam também de ir à sua É farmácia, verdade. gostam de também falar diretamente com o farmacêutico, ter os aconselhamentos na própria farmácia. Na farmácia também podemos proporcionar outro tipo de serviços e muitas vezes proporcionamos esses serviços até para avaliar a efetividade e a segurança das terapêuticas, e as pessoas privilegiam essa via. Portanto, apesar de se manter esta resposta de, por exemplo, dispensas ao domicílio e de aconselhamento remoto, há claramente uma vontade da população de continuar a A ir ir ao seu ao seu farmacêutico e ir à farmacêutico. sua farmácia. Deixa-me fazer esta pergunta difícil, tendo em conta esse período complicado que as farmácias viveram durante a Troika, enfim, depois de um período de grande investimento que as farmácias tinham feito e de novos proprietários e novos investimentos, e não havia dúvida de que a qualidade média das farmácias portuguesas é muito elevada Uhum. e, portanto, estava a certa altura a um nível como aconteceu com os bancos, com o serviço dos bancos e dos balcões em Portugal, que era muito elevado e estava ao melhor nível do que acontecia em vários países europeus. Aliás, às vezes era surpreendente entrar numa farmácia de um país europeu qualquer e não tinha o mesmo nível de serviço e de oferta tecnológica que acontece nas Uhum. farmácias portuguesas. Portanto, diria eu, apesar desse esforço e depois da Troika, e agora com a pandemia e essa redução que em alguns casos, como me disse, atingiu uma quebra nesses medicamentos não sujeitos à receita médica de 60%, isso implicou um novo movimento de transferências de propriedade entre as farmácias, entre farmacêuticos, de entrada de novos investidores, ou como é que está o cenário desse ponto de vista? O dinamismo em termos do mercado das farmácias mantém-se sensivelmente igual. Nós, efetivamente, temos ainda hoje aproximadamente 26% das farmácias que estão em processo de falência ou de recuperação económica, que têm planos acordados. Há muito suporte, inclusivamente nos distribuidores farmacêuticos, e os distribuidores farmacêuticos são importantes credores das farmácias e muitas das vezes permitem-lhes manter a sua atividade mesmo com dívidas mais ou menos avultadas, mas proporcionam essa possibilidade da farmácia fazer planos de recuperação para poder continuar a manter a sua atividade. E é algo que a própria Associação Nacional das Farmácias também promove, porque considera que é muitíssimo importante haver esta coesão territorial e esta rede de proximidade das farmácias, mesmo em zonas, lá está, remotas, onde não há outro tipo de serviços de saúde e onde a farmácia, por essa via, já evoco, de facto, a Ana tem toda a razão. ainda representa um serviço mais essencial, digamos assim, se é que isso se pode dizer, à população. Porque seguramente são pode uma dizer via, certamente. uma porta de entrada para o sistema de saúde. Portanto, há aqui claramente necessidade e é por isso que nas nossas interações também com o próprio governo, e especificamente com o Ministério da Saúde, temos, no fundo, manifestado a disponibilidade da
rede de farmácias para evoluir no sentido de se identificarem serviços que possam representar poupanças para o sistema de saúde e melhorias clínicas para as pessoas e que sejam contratualizados com as farmácias para que também possamos diversificar as nossas fontes de remuneração e manter as farmácias abertas. Já vamos mesmo tratar desse assunto, mas tenho duas perguntas antes e a segunda vai já nesse sentido. Estes 26% que referiu de farmácias ainda ou em processo de falência e de recuperação, nomeadamente, tem vindo a cair esse valor? Qual foi o ponto mais alto e como é que perspectiva isso para os próximos anos? Nos últimos anos tem havido uma estabilidade no sentido que não têm ocorrido tantos novos processos. Mas ainda estes processos normalmente de recuperação são processos muito longos e, portanto, ainda estamos, no fundo, a sofrer os efeitos dos anos de 2012, 2013, que foram anos muito... São os anos de intervenção da Troika. Exatamente, em que houve farmácias que conseguiram fazer uma redução significativa ao nível dos seus custos fixos e com isso conseguiram ultrapassar as dificuldades, mas houve farmácias que tinham feito investimentos recentes e que tinham aumentado as suas equipas e que tiveram efetivamente mais dificuldade em acomodar essa redução significativa de rentabilidade. Que foi de facto significativa. Aquilo que diferencia, como dizia, vou no sentido daquilo que disse há pouco, que diferencia o mercado português nesta área das farmácias em relação a outros mercados, nomeadamente anglo-saxónicos, é que esses mercados são dominados por grandes cadeias de farmácias, enfim, a Boots, etc., que têm estruturas enormes, têm hipermercados, quase supermercados ou quase hipermercados de medicamentos, o que significa que não estão tão próximo, não tem essa capilaridade que tem em Portugal as farmácias, que temos 1, 2, 3 por bairro e temos também no interior do país com essa dispersão que ajuda a reduzir a desigualdade no acesso à saúde. Até agora tem sido possível, e vou colocar isto desse ponto de vista quase patriótico, mas tem sido possível resistir à entrada dessas grandes cadeias internacionais que iriam mudar o panorama português e, portanto, as farmácias iam ficar inevitavelmente mais longe das pessoas. Isso é um dado adquirido ou é uma tensão permanente? Eu penso que decorre do excelente serviço que é prestado pelas farmácias em Portugal e do reconhecimento de que esta capilaridade também se consegue precisamente pela manutenção do modelo. Nós, para além de termos estas farmácias que são pequenas empresas, pequenas empresas que estão distribuídas pelo território nacional, também somos dos países com pessoal mais qualificado. Nós temos em Portugal, em cada farmácia, uma média de 4 farmacêuticos, o que é uma média muitíssimo elevada em relação a outros países. Recordo que, por exemplo, no Reino Unido, que mencionou, há circunstâncias em que as farmácias estão fechadas com papéis à porta a dizer que não podem dispensar medicamentos porque o farmacêutico foi almoçar, porque têm um farmacêutico e não há também uma capacidade tão grande de personalização do próprio serviço e de contacto direto com o farmacêutico como existe em Portugal. Temos farmacêuticos, temos pessoal altamente qualificado a dispensar, a vender, enfim, a palavra vender não é uma palavra feia, os medicamentos sujeitos ou não à receita médica. Mas esse movimento, essa organização portuguesa tem capacidade para resistir, porque em todos os outros setores o que temos visto é, a certa altura, entrando ou saindo depois ou ficando, as multinacionais entram porque têm uma capacidade financeira, um músculo enorme. Eu penso que decorre também da experiência de outros países onde se promoveu precisamente a desregulamentação e em que a experiência não é positiva numa perspectiva do serviço final ao cidadão, os países manterem a regulamentação. Inclusivamente nós já tivemos países na Europa que tiveram situações mais desreguladas do ponto de vista do seu mercado, quer em termos de liberdade de instalação de farmácias, quer em termos de liberdade de propriedade de farmácias, que depois acabaram por retroceder, porque não viram nesses modelos uma mais-valia para o cidadão. Porque nessas circunstâncias há algum exemplo que nos possa dar? Por exemplo, na República Checa houve esse retrocesso em termos da liberalização. Portanto, houve uma liberalização e essa liberalização abriu as portas em setores internacionais? E depois houve uma reintrodução de regras no sentido de novamente recuperar o controle, digamos assim, do setor. E, portanto, o maior travão, enfim, havendo liberdade económica dentro da União Europeia e havendo regras que obrigam a que exista essa liberdade económica, a regulamentação deste setor tem ajudado a preservar, enfim, a existência destes microempresários e deste tipo de serviço. Nós temos já uma circunstância em que foi levada esta situação precisamente ao Tribunal Europeu
e o Tribunal Europeu, o acórdão que foi emitido... Quem levou ao Tribunal na Europeu? altura foi um país europeu em que havia tensões no sentido de se liberalizar o setor, agora não me estou a recordar exatamente qual foi o país, mas que levou esta situação ao Tribunal Europeu, e na altura o Tribunal Europeu veio esclarecer que esta regulamentação associada ao setor das farmácias era legítima, considerando a proteção da saúde pública e que devia ser proporcional a essa mesma proteção. Portanto, veio defender, no fundo, esta situação nos diferentes países. E a saúde é um setor em que existe subsidiariedade por parte de cada país para fazer a sua organização. Sim, portanto, o regime de subsidiariedade significa que cada país tem alguma autonomia. Autonomia, exatamente. Apesar de que existem, por vezes, alguns fenómenos e alguns movimentos a nível da União Europeia para pressionar no sentido de uma maior liberalização deste setor, sempre houve por parte dos países a intenção de manter esta situação de subsidiariedade e de serem os próprios países a definir o seu modelo de organização. Enfim, ainda bem que é assim, mas deixe-me fazer outra pergunta provocatória. Do ponto de vista do doente ou do cliente, enfim, a palavra cliente também não é uma palavra feia, mas percebo que nestes casos há muitas pessoas que estão doentes e vão abastecer-se e vão comprar os seus medicamentos nas farmácias. Isto tem algum efeito negativo no mercado? Isto é mais caro comprar medicamentos em Portugal do que é fora de Portugal? É mais barato? Não tem a ver com isso? Há outras... Sim, Portugal é dos países onde temos preços mais baixos de medicamentos, ou seja, e os medicamentos, os sujeitos a receita médica, os seus preços são negociados centralmente pelo governo, portanto o setor das farmácias não tem intervenção. Tem em conta uma média de países para fixar esse preço. E tem em conta precisamente os tais países de referência que se vão buscar e que são os países que têm os preços já mais baixos ao nível da Europa e que se vão buscar para referenciar então o preço que está aplicado em Portugal. Há vários estudos que tentam relacionar ou ver se existe uma relação entre a liberalização do setor das farmácias e o preço dos medicamentos, mesmo quando eles não são livres, nomeadamente ao nível dos medicamentos não sujeitos à receita médica, e não se encontra essa relação. Aliás, houve exemplos na Europa, e recordo-me da Noruega, que era um país altamente regulamentado, que de um dia para o outro desregulamentou completamente o setor das farmácias. E em praticamente um ano, todas as farmácias foram adquiridas por 2, 3 cadeias de multinacionais de farmácia. O que aconteceu na Noruega, especificamente, foi encerramento de farmácias. Acabou por haver uma concentração, porque na busca de maior eficiência procura-se ter unidades maiores. Redundâncias, unidades maiores, portanto, com menos funcionários, menos farmacêuticos. E como houve, no fundo, quase que um oligopólio de 2, 3 operadores, 2 com uma maior preponderância e um terceiro com menor preponderância, na realidade os preços acabaram por aumentar. E esses estudos existem disponíveis e, portanto, os países têm algum conhecimento sobre aquilo que pode acontecer em termos de desregulamentação. Em Portugal temos então... Porque exatamente devido a esses preços mais baixos acontece essa coisa extraordinária que é nós exportamos medicamentos. Isto é, o que acontece é que Portugal, muitas vezes parece-me que é essa a justificação, mas dir-me-á a EMA, que os preços são tão baratos que é mais vantajoso exportar para outros países europeus. Sim, assim? Há claramente esse incentivo por parte de distribuidores farmacêuticos e há empresas que se dedicam especificamente à questão do chamado as importações e exportações paralelas, o que é um sistema que é legal, porque na União Europeia, exatamente, é permitido porque há liberdade, precisamente. O que é que acontece? Nos países em que os preços mais baixos, claro que há uma maior procura desses mesmos produtos, porque se eles são adquiridos em Portugal e depois, por exemplo, dispensados na Alemanha, como é óbvio, há uma margem maior para os agentes que estão envolvidos na cadeia de distribuição. E, inclusivamente, o que é interessante é que na Alemanha, por exemplo, que é um sistema que funciona à base de seguros públicos e privados, havia um incentivo, inclusivamente, para dispensar medicamentos importados, precisamente por esse ganho económico. Claro que isso depois, para Portugal, o que significa é que pode originar alguma escassez de determinados medicamentos. E gera essa escassez? Tem gerado essa escassez e têm sido encontrados mecanismos, no fundo, para tentar mitigar esse potencial de escassez. Alguma área terapêutica onde isso seja mais
explícito? Eu diria que não tanto em termos de área terapêutica, mas nas características do próprio medicamento. Normalmente, medicamentos mais caros têm maior potencial, porque há maior ganho na eventual exportação, portanto, os medicamentos mais caros têm um maior potencial de exportação. À parte desses medicamentos, que são aqueles que, por vezes, há efetivamente uma escassez ou um rateio que a própria indústria farmacêutica coloca em Portugal, no sentido de calcular quais é que são as necessidades do país e coloca no mercado aquelas que deverão ser as necessidades deste país, porque, como é óbvio, para a indústria farmacêutica se pode vender um medicamento mais caro na Alemanha e se o negociou esse preço, como é óbvio, não pretende que depois o medicamento seja adquirido a preços mais baixos para depois ser exportado para outro país. E isso também é legítimo por parte da própria indústria farmacêutica, faz parte das próprias negociações que fazem com os governos a quando do estabelecimento do preço. Portanto, à parte desses medicamentos mais caros, depois o que é que tem faltado mais no mercado? Os medicamentos mais baratos. E às vezes os medicamentos mais baratos também não têm alternativas ou as alternativas são bastante mais caras. Porque as empresas deixam de produzir, as farmacêuticas de produzir, deixa de ser viável. E, portanto, tem havido por parte da indústria farmacêutica e também por parte das farmácias alguns alertas para a necessidade de se rever em alta alguns preços para não permitir que os produtos deixem de ser comercializados, porque lá está, se esses medicamentos deixarem de ser comercializados, e às vezes estamos a falar de aumentos que não são muito significativos, até porque se eles deixarem de ser comercializados, a alternativa é muito mais cara. Portanto, é mais benéfico para o setor subir um pouco o preço do que estar a promover, no fundo, a sua ruptura no mercado. São de facto dois cenários completamente diferentes. Por um lado, os medicamentos mais caros que são exportados e, por outro lado, a inexistência ou o risco de haver rupturas na distribuição e na venda de medicamentos que são muito baratos e que, portanto, que acabam por não ser produzidos pela indústria farmacêutica porque deixam de ser minimamente rentáveis, aliás, darem prejuízo. E depois, já agora, também falar sobre algo que eu penso que ficou mais evidente durante o contexto pandémico, também tem a ver com esta pressão que se exerce sobre a cadeia de distribuição e sobre os produtores, nomeadamente a indústria farmacêutica, que faz com que haja, do ponto de vista internacional, um movimento no sentido também para aumentar a eficiência e reduzir preços, de concentração da produção em determinadas zonas do globo, nomeadamente na Ásia e na Índia, em que ficam as grandes fábricas e em que muitas vezes são essas grandes fábricas que acabam por produzir aquela substância ativa para todas as marcas que existem e para o mundo inteiro. E houve rupturas de estoque durante a pandemia e dificuldades na parte logística. Até veio a União Europeia lançar o desafio de voltar a incentivar a produção na própria União Europeia. Deu alguns frutos ou não? Ainda se está a discutir, para todos parece uma excelente ideia e todos concordam. Do ponto de vista da operacionalização, há que estar disponível para olhar para a componente económica. Isso, e falava-se inclusive da possibilidade de serem produzidas vacinas para a Covid em Portugal, e falou-se muito e foram-se ver fábricas para ver se era possível, mas chegou-se à conclusão que não tínhamos essa capacidade, embora a certa altura o governo disse que isso poderia acontecer, mas não há nenhuma notícia recente sobre isso. Não, sobre a produção específica de vacinas contra a Covid, não, mas nós temos produção em Portugal. Temos, e é importante que isso seja mantido e promovido e incentivado. E há uma nova legislação europeia que está neste momento a ser discutida, e era importante que essa nova legislação promovesse maiores incentivos para que essa produção possa decorrer no espaço europeu. Então, para fecharmos, a última pergunta tem a ver com uma informação, um facto que referiu há pouco que tem a ver com os serviços prestados na farmácia, nomeadamente a possibilidade de os doentes poderem ter acesso a alguns medicamentos que hoje não são distribuídos fora dos hospitais, fora das farmácias hospitalares. O HIV, etc. Sei que houve estudos, há projetos piloto, mas a verdade é que Portugal continua... A regulação em Portugal continua a impedir que isso aconteça a uma escala nacional e, portanto, um doente com HIV que esteja no interior do país, numa aldeia ou vila qualquer, tem que ir a um hospital para receber o seu tratamento, o que implica deslocações, o que implica gastos, o que implica tempo. Porquê é que não se dá o passo definitivo nessa área? Qual é a desconfiança?
Essa é uma excelente questão e eu gostaria que se colocasse até mais vezes às nossas instituições e a quem nos tutela, porque na realidade não há nenhuma razão. E todos os estudos que foram realizados, inclusivamente houve uma grande operação, a Operação Luz Verde, que envolveu vários parceiros e que permitiu de uma forma muito rápida, no contexto pandémico, alargar aquilo que eram inicialmente estudos piloto em alguns centros hospitalares, alargar para todo o país, para que todos os centros hospitalares pudessem recorrer a esse mecanismo para fazer chegar os medicamentos às pessoas. E aquilo que se observa, e todos os estudos, os indicadores que obtivemos, estão relacionados com poupanças significativas para o sistema e para a pessoa, inclusivamente melhorias ao nível da adesão à terapêutica, portanto melhorias ao nível clínico e, portanto, na realidade não há nenhuma barreira. Dizer que as farmácias comunitárias têm participado nestes estudos piloto e nesta Operação Luz Verde de forma completamente voluntária, mas sobretudo gratuita. Não há nenhuma remuneração às farmácias. Eu diria que este pode ser o grande entrave para a adoção do sistema a nível nacional, pode estar relacionado com a questão do... Quem vai suportar esse custo? Exatamente. Mas será assim tão elevado? Não, e certamente é muito mais baixo. Se gera poupança sem dúvida montante, nenhuma. Pode cobrar-se qualquer coisa ajusante. Sem dúvida nenhuma que é um serviço custo-efetivo. E, portanto, é vontade política, no fundo, de disponibilizar estes medicamentos através das farmácias comunitárias. Que existe essa vontade política? Vemos abertura para estudar um modelo. Aquilo que esperamos é que seja um modelo que seja transversal em todo o país, que não promova desigualdades em termos do acesso, porque neste momento, na realidade, cada centro hospitalar pode definir o seu modelo, e nós consideramos que deve haver um modelo ao nível nacional que promova a acessibilidade das pessoas ao medicamento em iguais circunstâncias, e que seja através de um profissional qualificado, nomeadamente o farmacêutico, que seja feita essa despesa para continuar a garantir os resultados que se pretendem. A segurança. Exatamente, até porque são medicamentos com preços bastante elevados muito e, portanto, elevados. É necessário preservar a sua cadeia de logística de distribuição, de acordo com as boas práticas de distribuição, e é necessário preservar esse ponto de contacto para identificar situações em que seja necessário referenciar ao médico ou mesmo fazer alguma abordagem no sentido da adesão à terapêutica ou de controle de alguns efeitos secundários que podem levar à não adesão à terapêutica. Portanto, esse é um dos serviços a contratualizar. Outro dos serviços é a renovação da terapêutica. Já temos vindo a afirmar que existem, e maioritariamente em algumas zonas do país, dificuldades no acesso à prescrição médica para renovar a terapêutica, e isso pode condicionar também a adesão à terapêutica. E as populações mais idosas, mais velhas, que têm maiores dificuldades por razões de mobilidade e razões económicas, ter a farmácia, poder resolver e renovar a terapêutica na sua farmácia em vez de ter que ir ao hospital público ou ao serviço, enfim, ao serviço público, facilita muito Precisamente, e claro que estamos a falar disto com uma pré-autorização médica, claro, e com conhecimento médico e com comunicação ao médico. Aliás, uma das maiores alterações, eu diria, e que vai ser mais importante do ponto de vista de gerar maior eficiência no sistema de saúde, vai ser a promoção de canais de comunicação entre as várias instituições e os profissionais de saúde, o que implica também um acesso aos dados do próprio cidadão, de acordo com aquelas que são as intenções do próprio cidadão. A legislação afirma que é o cidadão que é o detentor e o proprietário dos seus dados de saúde, mas na realidade, ao dia de hoje, o cidadão não tem essa capacidade de disponibilizar os seus dados de saúde aos profissionais de saúde que considera fazer parte da sua equipa. E, portanto, eu diria que estas três áreas, a da renovação da terapêutica, a dispensa de medicamentos em proximidade e a questão do acesso aos dados, até para haver maior comunicação e haver um total conhecimento da situação clínica da pessoa para promover a efetividade e segurança das terapêuticas, são as áreas que queremos trabalhar de forma mais urgente com o Ministério da Saúde e tivemos abertura para o fazer. Muito bem, muito obrigado, Ana Paulino, pela, enfim, a determinação e os factos e as interpretações que nos deu aqui. Muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigada eu.